Olá, bem-vindos mais uma vez à aula de imunologia e imunopatologia. Hoje nós vamos falar a respeito da imunidade celular. Especificamente, nós iremos tratar da diferenciação e da função efetora das células T. Na nossa última aula sobre imunidade celular, nós discutimos como a imunidade celular é induzida e, para que a gente finalize o assunto, nós precisamos entender como a imunidade celular elimina o agente infeccioso que deu início à sua ativação. Para isso, então, o que nós vamos discutir hoje são os mecanismos efetores da imunidade celular e, mais uma vez, como nós vimos para a imunidade humoral, com destaque para a relação que os mecanismos efetores da imunidade celular têm com a imunidade inata. Bom, para nós falarmos sobre os mecanismos efetores da imunidade celular, nós temos que falar de linfócitos TCD4 e de linfócitos TCD8. A função efetora das células TCD4 é mediada predominantemente pelas citocinas, que diferentes subpopulações de células TCD4 secretam, e de uma maneira geral, o que essas citocinas vão promover é a ativação de macrófagos para a eliminação de micro-organismos ingeridos e a inflamação, que também vai levar à eliminação de micro-organismos. Já a ativação dos linfócitos T CD8, com função citolítica, de maneira bem similar ao que ocorre com as células NK, a ativação de células T CD8 positivas desencadeia o mecanismo de morte das células infectadas por ação das granzimas e perforinas secretadas pelos linfócitos CD8. Bom, então nós vamos começar falando inicialmente da imunidade mediada pelos linfócitos T CD4. Só para a gente recordar aqui, o linfócito TCD4 virgem, ele é ativado no linfonodo ou no baço ou nas coleções linfóides, localizadas em diversas posições anatômicas, a partir do reconhecimento de um antígeno apresentado pela célula dendrítica, no contexto da molécula de MHC de classe 2, o que fornece o primeiro sinal, e a partir também do sinal coestimulatório fornecido pela interação entre B7 e CD28. Nesse momento da apresentação do antígeno, as células dendríticas produzem citocinas e outras células que possam estar presentes nesse ambiente de ativação também produzem citocinas, e as citocinas vão afetar o perfil funcional das células T efetoras, que vão se diferenciar a partir dessa célula T virgem que está sendo ativada por esse antígeno. As células efetoras CD4, ou seja, com função auxiliar, vão deixar o órgão linfóide secundário e, através da circulação sanguínea, vão alcançar o sítio da infecção, onde vão desencadear mecanismos efetores a partir das citocinas que são produzidas por esses linfócitos T auxiliares. E aí é exatamente esse processo das citocinas sendo produzidas por esses linfócitos T auxiliares que nós vamos entender melhor hoje quais são os mecanismos efetores desencadeados a partir dessa ação desses linfócitos. Os linfócitos T auxiliares efetores são divididos em diferentes subpopulações de acordo com o padrão de citocinas que essas células expressam. A partir desse padrão de citocinas, e considerando que as citocinas são os mediadores da resposta efetora celular, diferentes citocinas vão permitir distintas respostas efetoras, o que vai permitir que a imunidade celular possa agir de maneira especializada a diferentes patógenos. Esses linfócitos, essas subpopulações de linfócitos T auxiliares, também expressam
distintos receptores de quimiocinas, o que vai favorecer o direcionamento de diferentes subpopulações para os sítios anatômicos onde a resposta efetora é necessária, e a definição do perfil dessas subpopulações de linfócitos T é direcionada por citocinas, principalmente as citocinas produzidas pelas células apresentadoras de antígeno, mas também por citocinas produzidas por outras células que estejam presentes no local onde os linfócitos T virgem estão sendo ativados. Essas citocinas vão promover a ativação de fatores de transcrição. Diferentes citocinas induzem a ativação de diferentes fatores de transcrição, de maneira que o que determina a existência de diferentes subpopulações de linfócitos T auxiliares são fenômenos epigenéticos, ou seja, é a partir do controle de quais genes são expressos e quais genes não são, que os linfócitos T auxiliares se diferenciam em subpopulações com funções efetoras diferentes. E existe nesse processo de formação, de diferenciação dessas subpopulações de linfócitos T auxiliares, uma retroalimentação positiva. As subpopulações, uma vez diferenciadas, são capazes de retroalimentar a diferenciação de outras células desta mesma subpopulação. Bom, e quais são essas subpopulações de células T auxiliares efetoras? Essas subpopulações são as células T auxiliares do tipo 1, ou TH1, as células T auxiliares do tipo 2, TH2, e as células T auxiliares do tipo 17, ou TH17. Cada uma dessas subpopulações produzem citocinas distintas. Então, os linfócitos TH1, a citocina que define um linfócito como TH1 é o interferon gama. Então, linfócitos TH1 são produtores de interferon gama. Já linfócitos TH2 são produtores de L4, IL5 e IL13. E linfócitos T efetores TH17 são produtores de IL17 e IL22. Bom, como as citocinas produzidas por esses linfócitos são diferentes, as células-alvo que vão sofrer a ação dessas citocinas são distintas. Então, a principal célula-alvo de uma resposta TH1, de um linfócito efetor TH1, é o macrófago. E o efeito principal do interferon nos macrófagos é a ativação da capacidade fagocítica e microbicida desse macrófago. Já os eosinófilos são as células-alvo dos linfócitos TH2, uma vez que essas citocinas, IL4, IL5 e IL13, são capazes de ativar os eosinófilos e também os mastócitos, e tem efeito sobre os macrófagos, mas é um efeito distinto do interferon gama. E os neutrófilos são as principais células-alvo dos linfócitos TH17, porque essas citocinas, principalmente a IL17, recruta e ativa os neutrófilos. Como as células-alvo dessas citocinas produzidas por essas diferentes subpopulações de células efetoras são distintas, os mecanismos efetores desencadeados, que dependem das células-alvo das citocinas, também serão distintos. Então, a ativação do macrófago tem como principal função a eliminação de patógenos intracelulares, particularmente daqueles patógenos que parasitam o endossomo dos macrófagos e dos neutrófilos. Já a ativação dos eosinófilos, o resultado é o desencadeamento da resposta efetora contra eumintos, principalmente devido à liberação do conteúdo dos grânulos dos eosinófilos, e a consequência da ativação dos neutrófilos pela resposta TH17 é mecanismos efetores, é o estabelecimento de mecanismos efetores contra bactérias e fungos extracelulares. Bom, não é nosso objetivo hoje, mas tem uma coluninha aqui nessa figura
que já destaca para a gente que, embora essas subpopulações de linfócitos, a função principal que a gente possa pensar para elas é a defesa do hospedeiro, quando nós estamos falando de imunologia, mas essas subpopulações também podem estar envolvidos com a patofisiologia de uma série de doenças, e aí nós vamos começar a falar mais da imunopatologia. Então, essas diferentes subpopulações também têm papel em situações patológicas, como as reações de autoimunidade, a inflamação crônica, as respostas alérgicas e, de novo, aqui para os linfócitos TH17, a autoimunidade e a inflamação. Mas o nosso objetivo hoje é focar na fisiologia do sistema imune. Uma outra aula nós vamos focar na sua atuação fisiopatológica. Bom, então vamos falar primeiro do que leva à diferenciação daquele linfócito T virgem que está reconhecendo o antígeno lá no órgão linfóide secundário, o que leva a esse linfócito se diferenciar na subpopulação TH1? Bom, basicamente é o ambiente de citocinas que define quais subpopulações vão se diferenciar a partir do momento que a célula T virgem reconhece antígeno apresentado pela célula dendrítica lá nos órgãos linfóides secundários ou nas coleções linfóides em diferentes localizações anatômicas. Duas citocinas produzidas aqui durante o reconhecimento do antígeno pelo linfócito T virgem vão levar à diferenciação desse linfócito T virgem em linfócito T efetor auxiliar do tipo 1, em linfócito TH1. Essas citocinas são a IL-12, produzida pelas células dendríticas, produzidas por macrófagos, obviamente que tiveram contato com o agente infeccioso, e pelo interferon gama, produzido pelas células NK. Como dito, a imunidade inata, então, tem um papel importante no direcionamento da resposta celular. É a atividade dos macrófagos, das células NK e das células dendríticas que define as citocinas produzidas aqui no momento da ativação do linfócito T virgem. No caso específico aqui, como nós estamos falando de linfócitos TH1, essas células da imunidade inata estão contribuindo com essas duas citocinas, IL-12 e interferon gama. Bom, essas citocinas vão se ligar no linfócito T virgem aqui, no momento que ele está reconhecendo o antígeno, e vão dar início a um padrão de expressão gênica, ou seja, fatores de transcrição vão iniciar a transcrição de determinados genes e de silenciar e vão garantir o silenciamento de outros genes, e isso então vai favorecer a diferenciação nesse linfócito T num linfócito TH1, cuja citocina principal produzida por esse linfócito é o interferon gama, que tem um papel em retroalimentar a diferenciação da resposta, a indução da resposta TH1, e que também tem um papel em polarizar, em direcionar essa resposta para o perfil TH1, porque o interferon gama inibe a diferenciação dos linfócitos na subpopulação TH2. Então, é lá no momento da ativação do linfócito T que, de acordo com os estímulos de citocinas recebidos, esse linfócito T inicia um padrão de expressão gênica que ativa a expressão principalmente de interferon gama, mas não exclusivamente, e que vai ser o mediador, então, das funções efetoras desencadeadas pelas células TH1. As funções efetoras dos linfócitos TH1 são mediadas principalmente pelo interferon gama, que é considerada a citocina assinatura dessa subpopulação efetora de linfócitos. O principal alvo do interferon gama é o macrófago. Então, o linfócito T efetor TH1, que se formou lá no linfonodo
e que vai migrar agora para o sítio da infecção. Quando ele chegar no sítio da infecção, ele vai encontrar macrófagos que fagocitaram o agente infeccioso naquele sítio, que apresentam de novo para essa célula TH1 o antígeno do patógeno, e isso estimula então a célula TH1 a secretar a sua citocina principal, que é o interferon gama, e o interferon gama então vai promover a ativação clássica do macrófago. Além disso, interferon gama lá no linfonodo produzido pelos linfócitos T foliculares permite aqueles eventos de centro germinativo, incluindo a troca de classe para IgG. Já falamos disso, né? O interferon gama promove uma retroalimentação, favorece ainda mais o desenvolvimento de células TH1, já que essa é uma das citocinas que, além de ser produzida pelas células TH1, induz as células TH1. E o interferon gama também promove a ativação das células apresentadoras de antígeno, amplificando então ainda mais a imunidade celular por aumentar a expressão do MHC de classe 2 e de B7 nas células apresentadoras de antígeno. Além disso, linfócitos TH1 também produzem TNF e quimiocinas, que vão contribuir para o perfil inflamatório do sítio da infecção, caracterizado principalmente por uma inflamação macrofágica. Esse perfil inflamatório, considerando o tipo de células que estão presentes no sítio da inflamação e das citocinas produzidas, é um perfil inflamatório ou infiltrado inflamatório do tipo 1. Adicionalmente, as células TH1 também produzem IL-10, que é uma citocina com efeitos anti-inflamatórios, inibe uma diversidade de funções imunes das células imunes, e isso configura então como um feedback negativo da própria resposta TH1, um mecanismo de controle dessa inflamação desencadeada por interferon gama, TNF e as quimiocinas associadas. Sem dúvida nenhuma, a principal função efetora dos linfócitos TH1 é a ativação do macrófago, a ativação dita clássica, que vai levar o macrófago a adquirir um fenótipo funcional chamado de M1, que é caracterizado por um macrófago com capacidade citotóxica extremamente eficiente. Essa ativação clássica de macrófago envolve não só os efeitos do interferon gama no macrófago, como também é mediada pela interação entre CD40 ligante expresso na célula T efetora e o CD40 expresso no macrófago. Essas duas vias, a via do interferon e a via da interação CD40 ligante, modificam o macrófago no sentido de aumentar a produção dos elementos, das moléculas com ação citotóxica, que atuam lá no fagolisossomo, como o óxido nítrico, as espécies reativas de oxigênio e as enzimas lisossomais, sendo que essa atividade de maior produção de óxido nítrico é decorrente da ativação da sintase do óxido nítrico, e essa maior atividade na produção das espécies reativas de oxigênio é decorrente da ativação da NADPH oxidase, o que aumenta a função efetora do macrófago, torna o macrófago muito eficiente em eliminar aquilo que ele já fagocitou. Essas interações também estimulam a produção de citocinas inflamatórias pelos macrófagos, como TNF, L1 e L12, além de quimiocinas. Essas citocinas vão não só, junto com as quimiocinas, amplificar a inflamação no sítio da infecção, permitir o recrutamento de mais leucócitos, como também vai contribuir para a amplificação da resposta TH1, já que a IL-12 é uma citocina indutora de TH1. E, além disso, esses macrófagos ativados
por TH1 são células apresentadoras de antígeno, capazes de ativar as células T, mais eficientes por aumento da expressão de B7 e das moléculas de MHC de classe 2. Dessa maneira, então, aquilo que o macrófago fagocitar vai ser facilmente agora digerido por ação do interferon gama e do CD40 e CD40 ligante nessas células. Em resumo, então, a resposta efetora desencadeada por linfócitos TH1 se baseia na ativação do macrófago e isso é indispensável para que o macrófago consiga eliminar os patógenos que estão localizados intracelularmente nessas células, ou seja, os patógenos que foram fagocitados, mas que precisam ser digeridos, precisam ser eliminados. Essa resposta ela é extremamente importante, por exemplo, contra a leishmania, que é um parasita que infecta o próprio macrófago e os neutrófilos. Esses parasitas têm mecanismos para evadir a destruição dentro dos lisossomos, e se o macrófago não for ativado por linfócitos TH1, a partir da ação do interferon gama e dessa interação CD40-CD40 ligante, o macrófago não consegue controlar a infecção pela leishmania. Então, a produção das espécies reativas de oxigênio, nesse caso, são fundamentais para a morte do parasita. E esse mecanismo contra esse patógeno, que parasita o próprio macrófago, ele é importante também na resposta contra o bacilo da Hansen e na resposta contra as infecções por listéria. Bom, vamos falar agora da diferenciação dos linfócitos TH2. Então, naquela situação que a célula T virgem está reconhecendo o antígeno apresentado pela célula dendrítica, na ausência das citocinas anteriormente ditas, mas na presença, por exemplo, de IL-4, que não é necessariamente produzida pela célula apresentadora de antígeno, mas que pode ser produzida por mastócitos presentes aqui no sítio da ativação da célula T virgem, e de outras citocinas, talvez IL-25 e IL-33, isso leva à diferenciação, esse é o sinal que leva à diferenciação do linfócito T virgem em linfócito TH2. A contribuição da imunidade inata aqui pode vir a partir de sinais percebidos pelo epitélio e dos mastócitos, mas não é muito claro ainda quais sinais exatamente contribuem para a diferenciação do linfócito T virgem em linfócito TH2. O que se sabe é que a sinalização no linfócito T virgem, dependente de STAT6 e de GATA3, é o que leva ao perfil de expressão gênica característico das células TH2, que é a produção de IL-4, IL-5 e IL-13. As células TH2 também retroalimentam a sua diferenciação, porque a IL-4 produzida pelas células TH2 fornece sinais para a diferenciação de TH2 e a diferenciação de TH2 polariza a resposta porque a IL-4 inibe a expressão, por exemplo, do receptor da IL-12 e isso, então, impede a diferenciação dos linfócitos na subpopulação TH1. Então, até onde nós sabemos, a principal citocina envolvida na diferenciação de TH2 é a IL-4, podem ter outras citocinas envolvidas. Os mastócitos devem ser uma fonte importante dessa citocina, devem ter outras células da imunidade inata envolvidas nesse processo. Essas citocinas induzem o padrão de expressão gênica que é característico das células TH2, que é a produção de IL-4, IL-5 e IL-13, mediada pelos fatores de transcrição STAT6 e GATA3.
Bom, quais serão as funções efetoras desencadeadas por esses linfócitos TH2? Então, o linfócito TH2 efetor vai migrar para o sítio da infecção. No sítio da infecção, ele vai reconhecer o antígeno novamente naquele ambiente e vai secretar as suas citocinas. E aí, essas respostas efetoras dependem dessas citocinas. A IL-4 é a citocina assinatura dos linfócitos TH2. A IL-4 promove a ativação do macrófago, mas diferente da ativação promovida pelo interferon gama, essa ativação aqui é uma ativação alternativa. Esse macrófago tem funções diferentes do macrófago induzido por interferon gama. Essa função de ativar alternativamente os macrófagos também é desencadeada pela IL-13. Lá na ativação da resposta imune humoral contra antígeno timo-dependente, a IL-4 induz a troca de classe para IgE, isso também é mediado por IL-13. No sítio da infecção, a produção de IL-4 recruta eosinófilos, o que também é induzido por IL-13, a outra citocina característica de células TH2, e a IL-4 estimula, junto com a IL-3, células da musculatura lisa e favorecem o peristaltismo. Inclusive, a IL-13 se liga num receptor que compartilha uma cadeia com o receptor da IL-4, por isso essas duas citocinas têm muitas funções sobrepostas. Além disso, nós já falamos, a IL-4 é responsável pela retroalimentação da resposta TH2 e pela polarização dessa resposta TH2. Já a IL-13, além de todas essas funções que ela compartilha com a IL-4, de induzir a troca de classe para IgE, de recrutar eosinófilos, de estimular os movimentos peristálticos, de promover a ativação alternativa do macrófago, a IL-13 também estimula a secreção de muco nos epitélios, tanto no epitélio respiratório como no epitélio intestinal, e já havíamos dito, né? Ativa também o peristaltismo intestinal. A outra citocina efetora dos linfócitos TH2 é a IL-5, e a IL-5 é uma citocina que ativa a diferenciação, o crescimento e a ativação dos eosinófilos. Então, ela se sobrepõe, né, em termos de efeitos com a IL-4 e a IL-13 sobre os eosinófilos, mas além de ativar os eosinófilos, ela estimula tanto a formação quanto a proliferação dos eosinófilos. De maneira que a resposta TH2 também induz uma inflamação, mas essa inflamação ela é distinta da inflamação induzida por células TH1, porque essa inflamação ela é predominantemente eosinofílica. E aí, em função das características celulares dessa inflamação e do perfil das citocinas produzidas quando a resposta imune é TH2, essa inflamação é uma inflamação do tipo 2. Essa inflamação eosinofílica, considerando que um componente importante da resposta efetora dos eosinófilos é a degranulação dessas células, e esses grânulos contêm uma série de proteases, a inflamação eosinofílica, embora ela seja adequada para o controle, por exemplo, das infecções por eumintos, que como nós até falamos outro dia na aula de imunidade humoral, são patógenos muito grandes, não podem ser fagocitados, e o mecanismo efetor eficiente contra eles é a liberação do conteúdo do grânulo dos eosinófilos. Essa inflamação eosinofílica, ela tem um potencial lesivo muito grande no sítio inflamatório, o que é contrabalanceado por uma outra função efetora dos linfócitos TH2, que é a ativação alternativa de macrófagos. O desenvolvimento de um fenótipo funcional de macrófagos que é chamado de macrófagos M2 para fazer uma oposição ao
ao perfil funcional dos macrófagos classicamente ativados, embora macrófago M2 possa incluir aí diferentes subpopulações de macrófagos com funções distintas. As duas citocinas responsáveis por essa ativação alternativa do macrófago, como mecanismo efetor da resposta TH2, são as citocinas IL4 e IL10. E isso, diferente da ativação dos macrófagos por interferon gama, que favorece a inflamação e a capacidade microbicida do macrófago, o macrófago, sob estímulo de IL-13 e de IL-4, se torna uma célula com efeito anti-inflamatório, que, portanto, vai reduzir a inflamação, principalmente pelas citocinas produzidas, IL-10 e TGF-beta, produzidas pelo macrófago. De novo, são duas citocinas que inibem uma série de eventos imunológicos e esse macrófago também tem papel no reparo do tecido no sítio da inflamação. Então, essa ativação alternativa de macrófago é quase como um mecanismo de segurança para a ativação dos eosinófilos, que é induzida pelas células TH2. Bom, então, as respostas efetoras associadas à subpopulação de linfócitos auxiliares do tipo 2, TH2, incluem a imunidade de barreira, pelos efeitos das citocinas IL-4 e IL-13 nos epitélios mucosos e no intestino, a resposta contra as infecções por eumintos, cujo peristaltismo contribui, mas principalmente a ativação dos eosinófilos que reconhecem eumintos opsonizados por IgE, que não por acaso é a imunoglobulina cuja classe é induzida por IL-4. E, paralelo a isso, a resposta TH2 também favorece o reparo tecidual a partir da ativação alternativa dos macrófagos. Bom, e por último, mas não menos importante, quais são os fatores que levam à diferenciação dos linfócitos TH17? Não é diferente da diferenciação dos linfócitos TH1 ou dos linfócitos TH2. É o ambiente de citocinas produzidas no momento em que o linfócito T virgem está sendo ativado a partir do reconhecimento do antígeno pela célula apresentadora de antígeno. Então, citocinas produzidas nesse momento, que incluem IL-6, IL-1, TGF-beta e IL-23, são citocinas importantes necessárias para a diferenciação do linfócito T virgem em linfócitos TH17. A imunidade inata aqui tem um papel importante na indução dessas citocinas e, por exemplo, um PAMP relacionado a infecções fúngicas, que é a dectina, ativa as células dendríticas a produzir IL-6 e IL-1. Outras fontes são as fornecedoras de TGF-beta nesse ambiente. A IL-23 parece ter um papel não necessariamente na ativação da sinalização que vai levar aos fatores de transcrição necessários para a epigenética das células TH17, mas a IL-23 parece ser necessária principalmente para a expansão das células TH17 e, como ocorre em toda diferenciação das subpopulações de células T auxiliares, a IL-21, que é uma citocina produzida pelo próprio linfócito TH17, amplifica, faz a retroalimentação da ativação da diferenciação para esta subpopulação. Curiosamente, as respostas TH17 são muito favorecidas nos sítios mucosos,
Muito provavelmente porque esses sítios existe uma grande produção de TGF-beta. Depois nós vamos ter oportunidade de apreciar com mais detalhes a imunidade, as particularidades da imunidade de mucosa. Nós vamos poder falar aqui melhor dessas fontes de TGF-beta necessárias junto com IL-6 e IL-1 para a indução do perfil de expressão gênica das células TH17, que é marcado pela produção das citocinas IL-17 e IL-22. Bom, as funções efetoras dos linfócitos TH17 vão ser determinadas pelas citocinas produzidas por estes linfócitos, que são a IL-17, que atua no recrutamento de neutrófilos, induz a produção de quimiocinas e de citocinas e de fator de crescimento, que recruta principalmente neutrófilo, e a IL-17 também age sobre o epitélio e estimula a produção dos peptídeos antimicrobianos, como as defensinas. Além da IL-17, as células TH17 também produzem IL-22, que atuam na imunidade, na integridade da barreira, inclusive no controle da expressão de proteínas que envolvem e que promovem a adesão entre as células epiteliais e induz também a produção de peptídeos antimicrobianos e de quimiocinas que vão ser importantes para a resposta inflamatória característica das células TH17. Então, em resumo, a resposta efetora desencadeada por linfócitos TH17 lá no sítio da inflamação é a inflamação neutrofílica, já que várias células, sobre os efeitos de IL-17, produzem citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento que expandem os neutrófilos e recrutam os neutrófilos para o sítio da inflamação. E aí os neutrófilos são importantes mediadores efetores nas infecções contra fungos e bactérias extracelulares, não só porque eles podem fagocitar esses agentes infecciosos, mas a gente tem que lembrar também que os neutrófilos têm aquele mecanismo de netose, e além disso, a resposta efetora aumenta, potencializa a imunidade inata ao garantir a integridade das barreiras epiteliais, principalmente pela ação da IL-22, que aumenta a expressão de peptídeos antimicrobianos nos epitélios, estimula o reparo tecidual, até mesmo porque neutrófilos, nessa sua ação efetora, podem causar danos não só aos patógenos extracelulares, mas ao tecido do hospedeiro nesse ambiente. E isso reduz, de uma maneira geral, a susceptibilidade às infecções. Aqui um neutrófilo lindo, executando sua função de netose, que também contribui, além da fagocitose, para a eliminação de bactérias e fungos extracelulares, principalmente dos fungos muito grandes que não podem ser fagocitados. Essa resposta de netose é muito importante. E assim, então, nós finalizamos o nosso entendimento dos mecanismos efetores da imunidade mediada pelos linfócitos CD4. Estamos prontos para avançar para os mecanismos efetores mediados pelos linfócitos T CD8, mas isso vai ficar para uma próxima aula, para um próximo vídeo. Até mais!